dando uma olhada, porque o livro, a versão e-book foi apresentado no ano passado, né? Eu tive a oportunidade de ser entrevistado pelo Jader também, para falar um pouquinho do livro. Então, hoje a gente, né, faz um pouco esse apanhado, aproveitando que há outras pessoas também aqui, para falar um pouco da motivação da obra, de onde ela surge, o que ela traz de contribuições, e motivações sempre para novas pesquisas, novos debates, né. Então, o livro é um livro técnico, né, é fruto da minha tese de doutorado. A gente construiu esse trabalho no âmbito da psicologia social, um dos primeiros trabalhos dentro da psicologia social que se dedica a estudar um pouco o espiritismo no Brasil, né. Ele é, de certa maneira, um desdobramento da minha dissertação de mestrado, em que eu estudei um pouco da construção da memória de personagens dentro do movimento espírita, e como que essas personalidades, elas ancoram o sistema de valores, né, no sentido de virtudes, vivências, experiências, que, de certa maneira, objetiva, concretiza o ideal de perfeição, né. Então, dentro do espiritismo, a gente tem o ideal, que é atingir essa perfeição, e uma forma de traduzir isso, que é um conceito abstrato, né, o que seria essa perfeição humana, essa perfeição espiritual, se espelhando em figuras de personagens que a gente coloca numa espécie de panteão a ser lembrado, cultivado, memórias das biografias, né, dos textos, dos relatos, né. Então, esse é um pouco do percurso do mestrado, e aí a gente via que a figura de Chico Xavier era uma figura absolutamente central dentro desse panteão, porque ele carrega em si tanto uma dimensão que a gente poderia dizer mística, carismática, do médium, do fenômeno da santidade, né, que traz para perto essa experiência do divino ao nosso lado, né, em que a gente se inspira para encontrar essa transcendência, ter esse contato com essa transcendência, com essa divindade, mas, por outro lado, também sintetiza o que seria a figura do dogmático, aquele que representa a letra, né, a coerência doutrinária, aquele que remete ao texto, né. Então, é uma figura que transita muito entre essas duas dimensões. Bom, então, no doutorado, a minha intenção era de tentar pensar, dentro do que o Humberto colocou, assim, qual esse conjunto de crenças que estão disseminadas sobre o pós-morte dentro da sociedade brasileira, né, qual que é a visão que o brasileiro tem sobre o além, como que ele pensa esse mundo do pós-morte, e pensar o Chico Xavier como um estudo de caso, né, como que o Chico Xavier incide nesse mundo do transcendente e contribui para uma visão muito particular, muito própria dessa versão do pós-morte no país. Por questões de vida, né, meu filho nasceu no período, né, eu casei, então a gente teve que enxugar a tese e a gente ficou só no Chico Xavier, né, e aí, por ocasião, a tese, né, os dados foram coletados em 2010, vocês vão lembrar que foi a comemoração do centenário de Chico Xavier no país, esse ano que absolutamente emblemático, maravilhoso do ponto de vista de produção cinematográfica, produção jornalística, né, produção acadêmica também, né. Então a gente aproveitou o contexto dessa produção para extrair o que o brasileiro, as pessoas, diferentes grupos religiosos pensam do Chico Xavier, dentro de tudo aquilo que estava sendo veiculado, publicizado, né. Acho que nunca o espiritismo foi tão inserido dentro dos meios de comunicação como foi naquele ano, né. E aí, dentro da teoria que a gente trabalha, que é a teoria das representações sociais, essa mobilização de saberes, de falas, é absolutamente essencial para a gente perceber o que emerge, né? Como se a gente agitasse um líquido que está ali com os seus sedimentos, agitasse aquilo, é falado, comentado, e daí a gente consegue extrair melhor o que as pessoas pensam sobre isso. Bom, então o que eu propus na tese, e aí convido vocês a lerem, fazerem as críticas. A gente propôs estudar como que não só os espíritas, né, mas os católicos, os evangélicos,
os umbandistas, e aí o grupo dos sem religião, que é um grupo heterogêneo, né, que são aqueles que são sem religião, mas acreditam em Deus, são sem religião, mas são agnósticos, estão no meio do caminho, e são sem religião e são ateus, né. Há controvérsia sobre, né, essas divisões, mas enfim, então a gente pegou 7 grupos, e aí propôs um questionário que foi online, dentro desse contexto, rodou o Brasil, mais de, não sei se tiveram aí participantes, acho que tiveram pessoas que contribuíram, né, com a pesquisa na época. Então a gente teve quase 2.000 participantes, o grupo espírita a gente já esperava quase metade desse grupo, mas nos demais ali na casa dos 300, 100, o menor grupo acho que tinha em torno de 80 pessoas. A gente fez uma pesquisa qualitativa e quantitativa para mensurar crenças, né, o que essas pessoas acreditam, mediunidade, reencarnação, vida após a morte, enfim. E aí a gente também trouxe questões que dentro da nossa área é muito comum pensar a associação livre de palavras, né? Quando você escuta falar em Chico Xavier, o que lhe vem à mente? Esse se chama um teste projetivo, a gente chama de associação livre de palavras. E essa era uma questão inicial, para não gerar viés, né, as perguntas, a gente fez esse levantamento, analisou mais de 5.000 palavras, né, que foram evocadas, a gente fez um agrupamento, viu que tipo de palavras tinham conotação positiva, neutra ou negativa, Chico Xavier, e uma constatação importante, né, Chico Xavier é uma unanimidade, né, mesmo quando aparecem termos negativos, eles aparecem em pequena frequência e localizado em grupos específicos, que aí vocês vão ver lá ao ler dos trabalhos, centrado ali basicamente entre evangélicos, ateus e um pouquinho nos agnósticos. O restante, Chico Xavier é apresentado como uma figura que representa amor, caridade e humildade. A gente poderia escolher essas 3 palavras como sendo centrais. E aí cabe um exercício, né, que outra figura tão central dentro da sociedade brasileira evocaria espontaneamente, né, essas 3 palavras como sendo emblemáticas para associar e objetivar essa figura de Chico Xavier. Né, não sei se a gente conseguiria encontrar um personagem com esse calibre, né? Então, o trabalho, na nossa opinião, teve esse mérito de aproveitar esse contexto, fazer uma espécie de retrato, que aí fica para a gente ver, né, a minha curiosidade, né, 10 anos depois algo mudou, 20 anos, 50 anos, 100 anos, até que ponto Chico Xavier se tornará essa figura, né, que para a gente, dentro do contexto religioso atual, é tão emblemática, não só para pensar o espiritismo, mas pensar a cultura brasileira, o seu vínculo com o pensamento em outras religiões no país, até que ponto, né, e aí a gente vê aqui, quantos de nós nos tornamos espíritas a partir dessa imagem que foi veiculada na grande mídia sobre Chico Xavier, que despertou questões, reflexões sobre o que significa a vida ou pós-morte, né? Então, é uma figura que atravessa gerações, que está lá, a gente viu no trabalho que ele começa a se tornar uma figura pública no país a partir da década de 30, e até hoje está presente mesmo pós-morte, está sendo lembrado, evocado, evidenciado. E a nossa pesquisa, né, traz esse retrato, traz esses questionamentos, para a gente avaliar como cada grupo, de certa maneira, pensa elementos, escolhe valores que se colocam como sendo centrais para o seu grupo, ou antagônicos para o seu grupo, e a gente traz essa questão de quanto que um personagem, né, é importante para definir fronteiras, mas também para abrir caminhos, para pensar uma série de outras questões do universo religioso brasileiro, como trânsito religioso, conversão, né, religiosa, né, e hibridações, sincretismos, e uma diversidade inúmera de comportamentos, de crenças que a gente ainda até hoje, né, e por bastante tempo vai continuar estudando. Então, é isso, né, espero que a leitura possa trazer um outro olhar sobre Chico. A gente, no meio do movimento espírita, olha o Chico, mas pensando muito a intimidade, né, o que ele nos toca, mas o trabalho tenta trazer para fora, né, o que o Chico influencia na sociedade brasileira, nos grupos sociais, nas nossas relações, que tem sido dito e pensado sobre o Chico, e quanto isso revela
valores que nos são caros no sentido de preservar ou de antagonizar e afastar. Então, isso agradeço, né, ao CCBPE mais uma vez pela publicação do livro, pela chance de estar aqui também falando um pouquinho sobre vocês, né, e é isso. Obrigado. Obrigado, Tiago.